Opa, e aí pessoal, eu sou Micael Amorim e está começando mais um episódio da série Gameosofia, o seu gameplay cultural. Já peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana, tenho certeza que você vai curtir ser mais um inscrito aqui do Diário Intelectual. E eu tô de volta com Crash Bandicoot Insane Trilogy. Tô jogando depois de mais de uma década os 3 jogos totalmente remasterizados, remodelados da série Crash Bandicoot, que era uma série do PlayStation, né? Não sei se vocês lembram, o pessoal das antigas vai lembrar. O Crash era um mascote da Sony, e como o mundo não gira, ele capota. Agora nós podemos jogar Crash, toda a franquia Crash no Xbox. E ainda mais agora com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, muito mais jogos vão aparecer por aqui. Eu sou totalmente contra esse negócio de exclusividade. Eu acho que todo mundo tem que jogar, cara, ter acesso a todos os jogos em todas as plataformas e foda-se. Mas negócios são negócios, né? Business. Então vamos aqui nessa fase, eu ainda não fui nela. Então tá, pessoal, hoje eu quero conversar com vocês o seguinte: enquanto a gente joga, enquanto a gente faz aqui a nossa gameplay, eu gostaria de tratar sobre um assunto que eu estava comentando com os meus alunos essa semana na aula, que é a questão da cultura, né? O que é cultura? Dando uma definição bem sumária, mas muito precisa, que o próprio professor Olavo comentava, cultura pode ser entendida sob 2 aspectos, pelo menos. Sob o aspecto antropológico, onde o material cultural, o material produzido por aquele povo, serve como material de estudo apenas, de se compreender traços daquela cultura, daquele povo. Como eles viviam, o que eles comiam, a roupa que eles usavam, esse tipo de curiosidade antropológica. Mas também a cultura pode ser entendida como... Não pode pular nesse cara. Não lembrava dessa fase, cara. Mas também a cultura pode ser entendida com o seu aspecto pedagógico, né? Cultura pedagógica. E o que seria a cultura pedagógica? Como o próprio nome já diz, cultura pedagógica seria não apenas uma cultura que visa... sempre esqueço que não pode pisar nesse bicho. Não apenas uma cultura que visa rastrear traços dos costumes, do modo de vida de um povo, mas uma cultura que de fato tem algo a ensinar para os outros povos. É quando você não visita um determinado povo apenas por interesse antropológico, de querer saber como eles viviam, mas é quando você faz a seguinte pergunta: tá, o que eu posso aprender com eles? Eles têm algo a me ensinar? Se tem, o que eu posso aprender com eles? Isso é o que nós podemos chamar de cultura antropológica. Não é a cultura meramente voltada ao modo de vida, mas voltada ao que um povo produziu de melhor. É um povo falando em pé de igualdade com outro povo e podendo ensiná-lo. Caramba, muito difícil passar desse bicho, muito difícil. Putz, game over já? Quando nós falamos geralmente em cultura, na academia eu vi muito isso. Eu sou formado em filosofia, mas eu vi muito nego na academia falando sobre cultura e sempre se remetendo a esses traços estéticos, externos, apropriação, como eu dei esse termo, apropriação cultural, o dread no cabelo, é a cor da roupa, enfim, traços inteiramente periféricos dos costumes dos povos, mas não sobre aquilo que eles produziram de elevado, de melhor, aquilo que eles podem ensinar, a contribuição deles para a grande conversação. E é isso de fato que importa.
No fim das contas, cultura é isso. Cultura é muito mais o que está dentro de você do que aquilo que está fora, do que os traços externos. O modo como você enxerga o mundo, a tua cosmovisão, os teus valores, a tua psique, a forma como os princípios pelos quais você toma as tuas decisões dão muito mais testemunho da tua cultura do que a roupa que você usa, cara. Do que saber se você tem dread no cabelo ou não. É isso. Mas o pessoal esqueceu de tomar aquilo que é superior pelo mais importante e acaba se perdendo em assuntos periféricos e em certa medida até irrelevantes quando se fala em educação, sobretudo. Aí nós podemos falar também sobre tradição. Muito se fala em tradicionalista, conservador. Tá, mas o que raios é tradição, né? O que é tradição? Bom, tradição é, numa definição novamente bem sumária, aquilo que nos foi legado, aquilo que nos foi legado pelos nossos antepassados. O legado dos nossos antepassados é o que nós podemos chamar de tradição. E essa tradição ela deve sim ser preservada sob pena de não cometer, sob pena de cometer os mesmos erros. O Ortega C, filósofo espanhol, ele dizia o seguinte, ele dizia que o maior legado que nós recebemos de nossos antepassados é justamente o legado dos erros. Quando você absorve aonde as civilizações passadas erraram, onde os teus antepassados erraram, você começa a enxergar melhor. O teu horizonte de consciência, ele se amplia. Você não precisa mais cair onde os nossos pais caíram. Você não precisa mais tropeçar onde nossos pais tropeçaram. Não precisa mais errar onde nossos pais erraram. E as pessoas esquecem disso. A absorção do legado cultural não só é uma absorção do que eles produziram em questão de acertos, como também e principalmente a absorção dos seus erros. Por isso é importante conhecer a nossa tradição, de onde nós viemos, quem foram nossos pais, o que eles pensavam, o que eles nos legaram de bom, de superior, mas também aonde eles erraram, para que nós possamos acertar, para que nós possamos olhar para trás e não repetir os mesmos erros de nossos pais. É isso que Ortega Gasset falava, que o legado dos homens é o legado dos seus erros. Um povo que não conhece a sua história está fadada a repeti-la. Quando nós falamos em tradição, é não raro, tanto conservadores quanto revolucionários acabam pensando que trata-se de uma repetição, de repetir o passado. E não é nada disso. Pelo menos não é assim que eu vejo, não é assim que viam grandes intelectuais. Não se trata de repetir a tradição, trata-se de repetir sim aquilo que deu certo, aquilo que funcionou, aquilo que os nossos pais construíram a duras penas, os princípios, os valores. Nossos pais conseguiram acabar com grandes problemas, grandes males que infestavam o nosso mundo. E infelizmente muitos deles estão voltando. Muito do barbarismo civilizacional está retornando, como diria o Mário Ferreira dos Santos em seu livro A Invasão Vertical dos Bárbaros. Os bárbaros estão sendo criados dentro da civilização. A nossa época é uma época muito confusa e problemática, porque a primeira invasão bárbara foi uma invasão horizontal. Os bárbaros vieram de fora para dentro da civilização, destruindo a civilização. A invasão bárbara que nós vemos hoje na nossa época, ela é sui generis. Por quê? Porque nós estamos vendo os bárbaros sendo criados, fundados dentro da civilização. É uma invasão vertical. Os bárbaros estão saindo de dentro do mundo civilizado para destruir esse mundo. Tá, como é que eu faço aqui para passar desse bônus?
Opa! É, não deu. Vou tentar. Vamos ver como é que passa. Será? Esse jogo tem alguns comandos que não havia no primeiro. Algumas pessoas falam que melhorou o primeiro jogo. Eu acho que sim. Pra que tem essa caixa aqui, velho? Não consigo pular nela? Não. Vamos lá. Opa! Aí sim, consegui. Show de bola. Era isso. Tinha que pegar impulso apertando o B aqui do controle do Xbox. Ou bolinha do PlayStation, se você estiver jogando. E aí você pula e gira. Pula com A, gira com X. Muito bem, os bárbaros hoje em dia estão sendo fundados dentro da civilização. No berço da civilização para lutarem contra ela. É o Senhorito Satisfeito, que o Ortega y Gasset também assinalava. O século XIX, que produziu muita coisa boa, muito conforto para a humanidade, acabou criando esse espécime insuportável que é o jovem mimado. Na história da civilização, o século XX e, por consequência, o século XXI, está cheio de jovem mimado. O Ocidente criou uma geração inteira, ou melhor dizendo, várias gerações a partir do século XX de pessoas mimadas que põem a culpa o tempo todo nos seus pais, não se aceitam como são, estão o tempo todo questionando e criticando tudo e não produzindo absolutamente nada. Vivem no mais puro conforto e por isso se sentem à vontade para criticar a civilização que lhes deu esse conforto. É o que o Ortega chamava de Senhorito Satisfeito, que é o jovem mimado. O Dalrymple tem um livro, Podres de Mimados, que é exatamente a mesma coisa. Que é o bárbaro, é o que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de bárbaro. Deixa eu ver aqui, cara, como é que eu passo dessa porra. Agora. Opa, consegui. Será que esse macaco morre? Sai. Sai, maluco. Tá que pariu, meu irmão. Pelo menos voltou daqui, tem 3 vidas. Simbora. Vamos lá. Vamos lá, vou matar esse bicho aqui. Morreu? Não morreu. Vou pular por cima do jeito. Ué? Como assim, velho? Tá, lá vamos lá de novo. Eu sou burro. Eu sou um imbecil. Imbecil. Pode tatuar na minha testa aqui, imbecil e vacilão. Agora. Vai. Caramba, como é que eu morri ali, velho? Já tô quase sem vida. Não era pra pisar ainda. Caramba, não matou. Eita porra. Tem que pegar aqui o padrão do macaco. Eu vim ver o macaco. Vai pra casa do cara. Bora. Passei. Merda. Tá, pessoal, consegui passar aqui. Como eu falava, o que mais se vê por aí são pessoas criticando a própria civilização que construiu todo o conforto usufruído por eles. É o típico adolescente jovem mimado que tem tudo e reclama de tudo. Vamos nessa segunda fase aqui. Então tá, e eu falava, por isso é importante estudar os nossos antepassados, a nossa própria história, porque sem conhecer a nossa história nós não sabemos de onde nós viemos e muito dificilmente nós vamos conseguir compreender para onde estamos indo, certo? Nós não vamos conseguir valorizar o que nós temos hoje sem conhecer as lutas do passado. Os nossos antepassados, os nossos pais lutaram e muito para criar um mundo na medida do possível mais justo, mais belo, mais bondoso, certo? Eu não estou dizendo aqui que essas coisas são possíveis, são perfeitas aqui na Terra, não, mas na medida do possível, quanto mais nos aproximamos do ideal cristão de sociedade, com muito mais conforto a gente consegue viver, não é isso?
Mas as pessoas esqueceram disso e acabam desprezando o que de bom, o que de belo, o que de verdadeiro se construiu ao longo da história a duras penas. Tudo isso para... Caraca, velho. Vamos lá, tudo isso para... trocando tudo isso por ideologias baratas, por pensamentos totalmente novos, né, na história da humanidade, que não foram testados, não foram aprovados, e quando o foram totalmente reprovados, né? Serviram muito mais como um câncer na história da humanidade, a exemplo do próprio comunismo, né, das ideologias. O século XX foi o século das ideologias, da novidade. E isso nos leva a um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é o cronocentrismo. É o que o Olavo chamava de, o professor Olavo, de cronocentrismo. Que é você achar que porque você nasceu mais tarde, você é melhor. Infelizmente, a nossa época, muita gente da nossa época, tem como único mérito a ser exibido o fato de ter nascido mais tarde. E culpa os seus antepassados por terem nascido na época que nasceram. Isso não faz o menor sentido, cara. É loucura pura e simples. Você não conseguir enxergar além do seu umbigo, e ficar preso como um cachorrinho correndo atrás do seu rabo o tempo todo e desprezar tudo o que foi construído no passado pelo simples fato de que foi construído antes. As ideias, os ideais, como eles são ideais do passado, essas pessoas pensam. Então não vamos pô-los em prática. São muito difíceis, ou enfim, ou são antiquados, são arcaicos, esse tipo de coisa. Gente que abraça todo tipo de novidade e rejeita aquilo que de bom foi construído no passado. Isso é um mal da nossa época. É um mal da nossa época. As pessoas se acham tão avançadas que não precisam mais olhar para trás. E o Chesterton dizia o seguinte, que quando você está caminhando para o abismo, ele dizia isso para falar que nem todo avanço, nem todo andar para frente é um progresso. Porque quando você está caminhando para o abismo, o único caminho, o caminho mais seguro é dar meia volta e ir para trás, certo? Senão você vai se lascar. E é isso que está acontecendo, infelizmente, com a nossa civilização. Nós caminhamos insistentemente para o abismo, achando que estamos avançando e andando para frente, achando que estamos progredindo, né? A tal da civilização do progresso, que na verdade é uma civilização da barbárie, do homem acomodado. Eu esbarrei pra caramba no urso, nas barreiras. Vamos lá. Então tá, deixa eu só passar desse urso aqui pra gente encerrar o vídeo de hoje. A ideia aqui é... Caramba, já peguei na bomba ali. A ideia aqui é ser bem rápido mesmo, não tomar muito tempo de vocês. Apenas um bate-papo rápido sobre assuntos que eu julgo relevantes, enquanto a gente tenta... consegui chegar no checkpoint. Enquanto a gente tenta jogar e conversar ao mesmo tempo, que não é nada fácil. Teve um amigo meu que viu o nosso último gameplay e falou, cara, como é que tu consegue, né, jogar e conversar? Eu jamais conseguiria. E de fato, não é nada fácil. A gente fica parecendo um noob, morrendo em coisas tão simples, porque o nosso foco tá em duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que para passar daqui é o mesmo esquema. Aí, é isso mesmo. Aí, show, boa. Então tá, vamos passar do bônus e encerrar por o episódio de hoje. Então é isso. Vamos nos esforçar para conhecer a história de nossos pais, saber qual o nosso papel na história, né? Como nós chegamos aqui, como viemos parar até aqui, o que nossos pais tiveram que passar para que nós pudéssemos viver com a tecnologia, com a cultura, com os valores que nós temos hoje em dia, que nós podemos usufruir.
sem conhecer a nossa história. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para acabar com esse orgulho tolo, infantil, adolescente, de achar que nós somos melhores porque nascemos depois, né? O primeiro passo é conhecer a sua própria história e ver que você não é essa Coca-Cola toda, não. Você está apenas colhendo os frutos. Caramba! Colhendo os frutos de pessoas que lutaram antes de você. E o pior de tudo, não é errado colher os frutos dos seus antepassados. O errado é você não valorizá-los, né? Não valorizá-los. Constantemente lutar contra eles. Espera aí, eu preciso passar disso aqui. Vamos lá, agora vai. Pera aí, deixa eu me concentrar aqui. Caramba! Salamandra maldita. Se eu morrer, vai ter que voltar do início. Eu não quero fazer isso. O próximo vídeo tem que ser daqui pra frente. Vamos se concentrar. Isso, boa. Não vou me pegar nenhuma caixa. Vai. Uma vida. Agora vai, agora é decisivo. Modo sério ativado. Eita, quase morro na lagartixa. Bora, até aqui tá tranquilo. O problema é quando tem que quebrar a barreira e apertar o B ao mesmo tempo, velho. Última vida. Ou melhor, não tem mais vida, morreu, já era. Foi falando que eu ganhei alguma vida. Pô, quase perco. Bora, o urso tá com cara que não come há meses, pô, parece que é cubano. Vamos lá. Parece que esse urso tá escapando do regime comunista. Opa. Consegui, vamos. Show. Muito bem. Oxi. Caraca, velho. Que é isso? Por essa eu não esperava. Game over. Bom, pessoal, não consegui passar do vídeo. Não consegui passar da fase. Vou terminar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Vou dormir com essa derrota. Semana que vem a gente continua. Tem mais gameplay cultural aqui para vocês. Mais Crash Bandicoot. Vamos tentar passar dessa maldita fase. Se vocês tiverem alguma dica aí de como fazer para conseguir passar, para não passar tanto vexame assim nas gameplays, podem colocar aí nos comentários. Não esqueçam de colocar também o que você está achando da nossa série. Comentar aqui embaixo possíveis temas, livros, bate-papos, para que a gente possa, reflexões, para que a gente possa trazer aqui. Eu estou achando interessante esse formato, é algo que eu queria fazer há muito tempo. Agradeço bastante aí o Bernardo pelo espaço, mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando, né? Eu leio todos os comentários, então continuem comentando aí. É isso, até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e fui!